Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Libras. Hoje nós teremos a nossa primeira videoaula. Eu sou Lara Liz, professora de vocês, e esse é o meu sinal. Olá, alunos, eu sou a professora Gisele, esse aqui é o meu sinal. Juntamente com a professora Lara Liz, estaremos ministrando essa disciplina para vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós teremos um total de 4 videoaulas. Hoje, na nossa primeira videoaula, nós trataremos do tema expressões faciais em Libras e como as expressões faciais são importantes na constituição dos tipos de frase nessa língua. No primeiro momento da nossa disciplina, que será dividida em 2 partes, eu irei tratar do início do conteúdo e a professora Gisele virá posteriormente tratar da segunda parte da aula. Nós vamos agora dar início, então, à primeira parte da nossa aula, que vai tratar de um tipo específico de expressão facial na língua de sinais. Nós devemos começar lembrando que não apenas os surdos, mas os ouvintes também utilizam a expressão facial no momento da nossa comunicação cotidiana. Qualquer um de nós conversa expressando raiva, expressando alegria, expressando empolgação, tristeza, desânimo. A expressão facial é algo constitutivo da comunicação humana. É natural do ser humano utilizar as expressões faciais no momento em que está se comunicando, né? Então, no nosso caso dos ouvintes, as expressões faciais figuram na nossa comunicação como sendo expressões faciais emotivas. Elas expressam alegria, tristeza, por exemplo, como nós podemos ver aqui nessa foto, né? Expressando diversos sentimentos que o ser humano pode ter, pode experimentar. Na língua de sinais, as expressões faciais emotivas existem também? Sim. O surdo utiliza expressões faciais que demonstram esses sentimentos que ele esteja tendo no momento da comunicação, ou então quando ele está falando de uma história que se passou e ele quer resgatar o sentimento que esteve imbricado na história que ele está contando. Mas, nas línguas de sinais, há uma peculiaridade. As expressões faciais também assumem a característica gramatical. As expressões gramaticais passam a ser um constituinte da própria língua, né? Então, ela não fica apenas no âmbito da comunicação de um modo geral. Além de existir as expressões emotivas, existem as gramaticais. E elas afetam tanto o nível morfológico quanto sintático da língua de sinais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as expressões faciais gramaticais da ordem morfológica na Libras, certo? Então vejamos, antes de mais nada, as línguas de sinais utilizam as expressões faciais gramaticais como recurso morfológico e sintático, como dito, né? No caso das expressões faciais de ordem morfológica, ela vai demonstrar intensidade em alguns sinais, e no caso da ordem sintática, ela vai ser determinante na construção dos tipos de frases em Libras, na construção das sentenças, certo? Nós vamos ver agora também que as expressões faciais, elas envolvem os nossos olhos, a cabeça movimentando-se para um lado para o outro, para cima e para baixo, as sobrancelhas, a testa, a boca e as bochechas. Todos esses constituintes do nosso rosto participam na elaboração de sentenças na língua de sinais ou então na demonstração de características morfológicas de sinais, certo? Vejamos agora as expressões faciais gramaticais morfológicas na Libras. Primeiramente, nós vamos mostrar a expressão facial sendo determinante na demonstração do grau de intensidade de um sinal. Então, nós temos aqui no nosso slide o sinal de bonito. Esse é o sinal de bonito, tá? Bonito. Reparem que a expressão facial está neutra, tá? Ela existe, mas ela está neutra. Quando eu quero falar, por exemplo, bonitinho, e nós sabemos que esse bonitinho não significa bonito, um bonito pequeno,
Não é simplesmente isso. Tem uma carga de ser fofo, de ser delicado, alguma coisa nesse sentido. Então, a expressão facial em Libras acaba mudando. Quando você quer dizer bonitinho, você não diz bonito pequeno. Você diz reparem que a expressão facial muda. Se em bonito nós tínhamos uma expressão facial neutra, no bonitinho a boca faz o biquinho, que nós conhecemos como biquinho, né? O lábio vem para frente e as sobrancelhas e os olhos acabam ficando mais apertadinhos. Então as sobrancelhas ficam mais próximas uma da outra, não é? A testa acaba se enrugando também. E aí nós compomos o sinal de bonitinho. Por outro lado, quando eu quero dizer bonitão, a expressão facial solicitada é outra. Os olhos ficam mais abertos e a boca também se abre. Então, o sinal acaba ficando. Né? Reparem que o movimento do sinal também acaba sendo mais amplo. A mão sai daqui e vem para aqui. Em bonitinho ela fica toda circunscrita, que é a face mesmo, né? Mas o imprescindível mesmo desse sinal é a expressão facial. Certo? Então, apenas para a gente recuperar: bonito, bonitinho, bonitão. Outros sinais que nós podemos elencar, que participam também dessa construção do grau de intensidade, é quando nós falamos, por exemplo, menino em Libras. O sinal de menino formal é esse. Faça primeiro o sinal de homem e depois o sinal de criança. Menino. Só que quando o surdo quer dizer menininho, por exemplo, eles fazem assim. É como se fosse o sinal de homem feito de um modo mais circunscrito, menorzinho. E a expressão facial acompanha, né? Então, a gente vê a importância da expressão facial determinando essa característica do grau de intensidade. Então, menininho. Menina, se passa a mesma coisa. O sinal de mulher e depois esse sinal que indica criança. Uma forma de se reduzir essa informação é fazendo menininha, que fica... que é o sinal de mulher com essa expressão facial que indica o grau diminutivo, certo? Bem, agora nós vamos passar para o grau de tamanho, né, na Libras. Então, nós temos aqui no nosso slide o sinal de casa. Novamente, a expressão facial está neutra, eu estou me referindo a uma casa qualquer, que não importa enfatizar se ela é grande, se ela é pequena, enfim, casa. Temos o sinal de casinha, que nos lembra aquele sinal que eu estava falando de menino e menininha, né? Então, e casarão, que nós temos uma outra expressão facial já, e o sinal se dá de forma mais ampla. Em casarão, nós temos reparem como a execução do sinal abrange um espaço maior, mas a expressão facial é essencial também para que esse sinal se dê da forma esperada. Então, casão, ou um casarão, né? Então, apenas enfatizando que na Libras, quando o surdo está se comunicando, ele não tem como lançar a mão da entonação de voz, porque a Libras é uma língua visoespacial. Então, a voz não entra em jogo na Libras, né? O que entra em jogo são as expressões faciais. As expressões faciais, então, tem um valor para a língua de sinais semelhante ao valor que tem a entonação para qualquer língua oral, né? Sobre isso,
sobre a constituição da frase, a importância da entonação nela, e no caso da Libras, da expressão facial na constituição do tipo de frase, nós vamos ver um pouco mais agora com a professora Gisele, que vai falar sobre as expressões faciais no âmbito sintático da língua de sinais. Bem, alunos, agora vamos dar continuidade à nossa aula, iniciada pela professora Lara Liz, que trabalhou o tema das expressões faciais. Em decorrência a isso, nós temos a importância das expressões faciais nas construções sintáticas, certo? Vamos lá. As expressões faciais, nas construções sintáticas, nós podemos ver de alguns tipos. O primeiro deles, as sentenças afirmativas. O que caracteriza as sentenças afirmativas é a ausência de expressão facial, ou seja, a expressão facial é neutra. Mas nós temos um movimento de cabeça, inclinando, afirmando. Por exemplo, eu sou casado. Você vê a ausência da expressão facial, mas você vê um leve movimento de cabeça. Eu sou casada. Um outro exemplo é: eu tenho carteira nacional de habilitação. Eu tenho carteira nacional de habilitação. Então, isso ficou bem marcado, a expressão facial neutra, mas o movimento de cabeça. Uma outra sentença é a sentença negativa. Ela tem algumas peculiaridades. Nós podemos ver as sentenças negativas de 3 formas. A primeira delas é o acréscimo da palavra não, do sinal não no final da construção. Por exemplo, eu não sou casada. Ou seja, é a sentença afirmativa com o acréscimo do sinal não. Um outro exemplo é o sinal simultaneamente apresentando a negação. Então, eu trabalho ou eu não posso trabalhar. Tem o movimento da cabeça e o sinal posso e não posso. Ou seja, eu não posso trabalhar. Um outro exemplo é o movimento contrário da negação. Do sinal estará negando. Por exemplo, eu gosto de dançar. Se você faz o sinal, um movimento contrário, não gosto. Então, eu não gosto de dançar. Nós vimos as 3 características, as 3 peculiaridades das construções sintáticas na negativa. Outra coisa também é a expressão do rosto. Você vê que você nota nas imagens aqui, a expressão, o rosto um pouco enrugado, nessas construções. Uma outra sentença são as sentenças interrogativas. Nós trouxemos algumas imagens. O onde. O que marca essa sentença é o franzir das sobrancelhas. Então, você faz essa expressão. Nós trouxemos o sinal onde. Você eleva um pouco o rosto e franze a sobrancelha. Quando. Por quê? O quê? Como? Vamos repetir? Onde? Quando? Por quê? O quê? Como? Bem, nas sentenças condicionais, nós podemos trazer este exemplo. Se o sol estiver forte, eu não vou à praia. O que marcou, o que chamou a atenção nessa construção? A expressão facial. Ou seja, nós não trouxemos um sinal específico para o sol forte, mas nós marcamos no rosto, usamos a expressão para marcar e pontuar que o sol está forte. Então, se
Se o sol estiver forte, eu não irei à praia. Essa é uma característica das sentenças condicionais. Nas sentenças relativas, nós trouxemos esse exemplo para vocês, né? O cachorro que foi atropelado ontem morreu. Então, nós precisamos marcar bem, né? O cachorro que foi atropelado ontem morreu. Nós temos que apontar, nós temos que marcar bem, né? O cachorro, que é o elemento principal dessa sentença. Então, o cachorro que foi atropelado ontem morreu. Nas sentenças de construção com tópico, nós temos que marcar bem. As expressões faciais, elas vêm para, de uma certa forma, dar vida àquele sinal. Então, nessa frase, nas construções em tópicos, como é que nós marcaríamos esta palavra, este sinal? Então, esporte, eu prefiro vôlei. Então, vocês viram que a expressão facial, ela foi direcionada para essa primeira palavra. No caso, na língua de sinais, sinalizando essa frase, nós marcamos esporte, né? Então, se eu fizer esporte, eu prefiro vôlei. Você não vai estar marcando, não vai estar construindo uma frase com essa característica. Então, esporte, eu prefiro vôlei. Dando continuidade à nossa aula, nós temos visto que algumas pessoas podem até pensar, imaginar que como é que se daria os tipos de frase, como é que se daria essas construções nas línguas de sinais, né? No nosso caso, na língua brasileira de sinais, a Libras, algo que é sinalizado, que é feito com a mão, nós muitas vezes não imaginamos as peculiaridades da nossa língua, da língua de sinais. Mas nós vimos anteriormente, no início da aula com a professora Lara Liz, a importância de marcar muito bem as expressões faciais. Então, cada expressão facial, ela vai construir, dependendo do local onde ela for colocada, da forma que ela for usada, ela vai estar demonstrando uma construção sintática. Continuando nossa aula, nós vamos falar agora das construções com foco. Nós trouxemos este exemplo, né? Maria está com febre. Ou seja, eu tenho que marcar muito bem essa palavra, né? Maria está com febre. Então, a expressão facial, ela vai estar sendo mais incorporada na construção dessa frase, nesta palavra. Por exemplo, como é que eu poderia... na construção com foco, alguém fala para mim... José está com febre. Então, não, a informação foi errada, foi contrária. Eu falo, José não, Maria está com febre. Então, ela serve para isso. E a importância da expressão facial, nesse contexto, ela é inquestionável. Então, dessa forma, nós fazemos as construções com foco. Estamos chegando ao final da nossa aula, espero que vocês possam ter aprendido muitas coisas. Está aqui as referências utilizadas tanto por mim quanto pela professora Lara Liz. E eu destaco a segunda referência, que é a do site www.libras.ufsc.br, que foi o primeiro curso de Letras Libras, a graduação, o bacharelado, né, na qual nós nos formamos. E eles disponibilizaram todo o material do curso nesse site. O login é visitante e a senha é Libras. Vocês podem estar acessando e entrando nesse ambiente e conhecendo esse espaço. Agora nós deixamos com vocês os nossos contatos também. O meu e-mail é laraliz.oliveira@ifrn.edu.br e o da professora Gisele é gisele.oliveira@ifrn.edu.br. Esperamos vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais! Tchau, gente!